O cabelo da maravilha! mãe estava arrumando a cozinha. E aí, tudo bem, Fran? Tudo, e você? Olha Oi, aqui. Sofia! Que saudade da minha princesa Sofia! Tudo bem, meu amor? Ó, eu não vejo a hora de te encontrar de novo para a gente tocar piano, né? Eu que Não sou é? sua professora para sempre, né? Eu sei disso. Pois é, né? Que legal! Adorei te ver. Manda beijo pra mim. Isso, agora encosta a porta, amor. Isso, tchau. Ela não tá te vendo. Tchau, Sol! E aí, Fran, tudo bem? Tudo bem, tudo na correria de sempre. Saudade de Eu você. também. Coisa boa a gente poder se falar. Uhum. Que bom que você topou participar do Papo Reto. Ah, você só faz coisa boa, então a gente topa. Mas tem sempre gente doida para topar minhas ideias doidas, né? Ah, isso é muito bom. Vou fazer só um alinhamento contigo. Tá. O que é o Papo Reto com Mães? Na realidade, essa ideia veio quando foi o Dia das Mães, aí eu resolvi Aham. conversar com algumas mães para falar das suas dificuldades, os desafios, enfim, desse processo de maternidade, como é que fica a profissão, como é que fica o lado mulher, né? E aí, junto com essa coisa louca da pandemia, como é que a gente fica nisso tudo, né? E aí o negócio começou a crescer, e agora eu estou fazendo toda semana, eu bato papo com uma mulher incrível e coloco lá no meu canal. Bom, posso estar, tudo que a gente conversar aqui, posso estar colocando, disponibilizando sem problema. Pode, Maravilha. pode. Eu e a Fran, gente, para quem está assistindo a gente se conhece há muito tempo e a gente se encontrou depois do meu retorno para Poços de Caldas, né? E aí a gente juntou em vários projetos e, e a Francine é professora de piano, então já dá para saber aí qual é o nicho de trabalho da Francine, né? Tá ligado na arte. E ela é professora de piano da Sofia. Tem duas filhas incríveis. Mas vamos lá. Se apresente aí, Fran, antes que eu comece a falar de você. Deixa você falar de si mesma. Bom, eu sou professora de crianças, professora de professoras e sou mãe e tenho também, estava pensando, né, que eu tenho um canal de ser professora de mim mesma também, porque eu escrevo os meus pensamentos e os meus mergulhos assim na emoção da vida todos os dias. Eu tenho esse hábito de todos os dias escrever e pensar sobre o que eu senti naquele dia e o que eu tive que aprender, qual que foi o desafio vivenciado. Então, o feminino, para mim, já que a gente está falando papo reto, né, com mães e com mulheres, o feminino, para mim, ele se expressa muito nisso, no fato de ser professora de crianças, de professoras e de mim mesma. E a maternidade entra no bolo, entendeu? A minha maternidade está no bolo. É muito bacana isso. A pandemia não me assustou, porque eu acredito que uma das coisas, né, já que nós estamos nesse momento da pandemia, uma das coisas que a pandemia mais mostra é o nosso medo do vazio. O vazio, por exemplo, eu não tenho que levar as crianças para a escola, eu não vou trabalhar, eu não vou sair, então isso é um vazio. E o vazio não me assusta, por causa do contato com a arte e
O vazio, ele é necessário. Sim. Então, em termos de pandemia, o que eu tenho visto são mães e alunas com medo. As crianças vão parar de se desenvolver, né? A vida vai parar? Não, a vida não vai parar. O desenvolvimento das crianças não vai parar, mas nós precisamos parar. Sim. Parar e olhar, e não ficar com medo desse vazio. Nossa, gente, 1h30 da tarde, era para eu estar dando aula, eu estou aqui batendo papo com a Drica. Delícia! Coisa que boa! Ótimo, né? Que delícia! Então, essa mobilidade, essa possibilidade de atuação de uma forma diferente, né? De construir uma nova rotina e de estar sozinho mesmo, sozinho consigo mesmo, porque não é igual quando a gente pode ir, voltar, encontrar todo mundo. Então, esse vazio, ele quando a gente olha para ele sem medo, ele é muito bom. Verdade. É muito bom mesmo. Mesmo porque, assim, é necessário esse vazio, eu penso assim, é necessário porque é através disso que você faz o seu autoconhecimento, né? Você começa a parar e analisar, peraí, o que eu ando fazendo? Aonde que eu posso estar melhorando? E não é não é um momento de você começar a se criticar. Não, Sabe, de assim, jeito nenhum. pegar um chicotinho e ficar, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu fiz isso, eu faço aquilo e aquilo outro. Não, é um momento para você olhar para você e falar, bacana, o que eu posso fazer para melhorar? Aconteceu isso, fiquei nervosa esse dia com a criança em casa, tá, ok, tudo bem, isso faz parte do processo. O que eu posso fazer para deixar o meu pavio mais comprido e não tão curto? Então, eu acho que, nossa, é muito louco isso, porque você vê que não é só com a gente que está acontecendo isso com todo mundo. Então, às vezes, eu sinto assim, as pessoas assim, poxa, eu ia começar num trabalho novo, e aí teve essa pandemia e zicou tudo. Porque eu ia começar um projeto novo e zicou tudo. Porque neste momento agora eu estava estudando, estava terminando de fazer a minha pós, a minha não sei o quê, e aí zicou tudo, porque agora a criança está em casa. Porque aqui nosso papo é mães com criança. Então, a gente deixa de fazer um monte de coisa porque a gente teve que dar essa recepção. E aí existe uma cobrança muito grande. Culpa, cobrança, né? Insegurança, porque é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tá fora Na do verdade, nosso controle, né? E isso dá muito medo, né? São vários elementos, assim, elementos desafiadores da vida que vêm todos à tona de uma vez. Por exemplo, as crianças não ficam mais com as mães como era antigamente. Claro que não tem jeito, a vida mudou, todo mundo tem que trabalhar, existe escola, é um outro tempo. Então, as mães deste momento são mães, mas assim, o germezinho da culpa tá lá dentro. Sim. Tem que olhar para isso. Não existe mãe no mundo que não vai falar, nossa, eu não fiz tudo que eu podia fazer. Pois é, mas aí é que tá. Mãe ideal não existe. Perfeita. A mãe ideal, a mãe perfeita, ela não existe. Existem mulheres reais e mães reais que sentem medo, que sentem raiva, que têm esquecimentos, que têm preguiça de fazer almoço todo dia. Meu Deus do céu, tem que fazer almoço, tem que arrumar a cozinha. E a criança está ali chamando. Isso é o real. E lidar com o real é uma coisa assustadora, porque faz parte, eu vejo, da nossa cultura. É cultural isso. Mãe é padecer no paraíso.
Quem foi que inventou isso, gente? Quem foi que inventou isso? Pois é. Ou então associa a figura da mãe. Realmente, a figura da mãe, ela é angular na construção da subjetividade da criança, não é? A figura da mãe, ela vai ecoar naquele ser para o resto da vida. Mas não significa que as mães tenham que ser perfeitas. Sim. De vez em quando a gente perde sim a paciência e pode até dar um berro. Por que não? Sim. Não é? Isso é real. E uma outra coisa que eu vejo, além disso, né, essa expectativa própria em cima da gente mesma. Nossa, meu Deus, eu não fui a mãe que... Agora, estou aqui pensando em mim como mãe, né? Eu sempre fui obrigada a romper com as expectativas do externo, porque eu sempre tive que trabalhar muito. Uhum. Então, a mãe perfeita nunca colou muito em mim, sabe? Na minha figura. Durante muito tempo da minha vida, eu me senti, assim, um pouco culpada, um pouco fora do padrão. Nossa, olha, já aconteceu vezes na minha trajetória da maternidade de eu esquecer, por exemplo, nossa, gente, é Dia das Mães na escola. E eu já esqueci. E eu tinha aula no conservatório e graças a Deus que eu lembrei a tempo. Porque aí eu corri, arrumei gente para ficar no meu lugar nas aulas e fui. Mas assim, falei assim, nossa, Francine, que mãe é você? Que esqueceu o Dia das Mães. Como é que uma mãe esquece o Dia das Mães? Mas, gente, claro que eu esqueci, eu tinha aula. Eu tinha que dar aula, mas eu fui. Então, assim, perder a paciência, esquecer os compromissos, isso faz parte da vida, mas eu não amo menos as minhas filhas, sabe? Uhum. São muito amadas no meio disso tudo. Então, eu tenho pensado nisso. A pandemia está me servindo e acolher também. Eu tenho acolhido algumas alunas que são mães, né, em conversas. E tá um pânico, assim, em relação à expectativa de não perder o ano escolar. Isso também está acontecendo nos grupos que eu faço parte de mães. Tem esse questionamento. E aí é uma coisa engraçada isso que você falou, porque aí eu e o Fê, a gente conversa muito. E aí a gente falou, inclusive eu tive um papo também com uma outra mãe, que é nutricionista e é super ativista na questão da amamentação, já escreveu livros e tudo. E a gente tá falando, o menino dela tá na primeira série. O filho da Sofia não vai alterar muito, ela tá no Jardim 2, né? Então não tem aula online, não tem nada disso, e a gente faz o que dá aqui, e eu prefiro deixar ela brincar e deixar a coisa livre, e acho que isso vai estar acrescentando muito também na vida dela, né? Porque assim, eu não sou professora, eu já fui professora de arte, já fui professora de balé, mas não sou professora de ensinar a alfabetizar uma criança. Então, nem tem como, já tentei fazer aqui. E aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, isso daqui eu tenho que fazer com a tia Renata lá na escola e com meus amigos, é muito chato fazer isso em casa. Para mim aquilo foi, eu não fiquei brava com ela, não, tem que fazer porque isso aqui compromisso. Tá certo. Realmente, mamãe não é professora. Não tenho que ser perfeita, né? E querer que a criança faça todas as lições que trazem. E aí a gente estava falando sobre isso. Se tiver que repetir, ok, não tem problema. Se no ano que vem ela tiver que fazer o Jardim 2 de novo, vai fazer. Se não tiver preparada para entrar no primeiro ano, que já é a alfabetização, então vai repetir, tudo bem. E foi que a Vanessa também falou do Luca. E vai repetir a primeira série. Ela falou, eu vou pedir para fazer uma prova com ele no final do ano e ver como é que ele tá. E se ele não estiver bem, vai fazer de novo, não, sem problema nenhum, ele já sabe disso, e sem estresse, sem porque
Ai, vai perder o ano. Todo mundo vai perder o ano, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, Isso né? mesmo. Então é uma coisa assim, veio É isso para mesmo. relaxar, né? E faz a gente lidar também com a nossa impotência perante os fatos que nós não podemos controlar. Sim, é o que não tem controle, né? Tá. Então, Drica, eu estava dizendo que o pânico que vem também nesse momento é da nossa necessidade de controle, né? A gente não vai controlar isso. Se as crianças vão. Primeiro, que já existe uma coisa que a maioria das mães, não sei se desconsidera ou se tem medo de olhar, porque a escola também desconsidera um pouco, é que as crianças não aprendem todas do mesmo jeito e ao mesmo tempo. Não. Cada criança tem o seu processo. Sim. E aí, imagina só, de uma forma assim, remotamente falando, como é que a gente vai conseguir medir os processos das crianças? Não tem jeito. Nossa, não tem jeito. Super Porque difícil. Não existe isso, né? não são professoras. Ponto. Sim. E isso não é um problema. Né? Isso é o real. É um Então, fato. tem muita gente pirando. Por quê? Ah, mas vai perder o ano? Vai. E tudo bem, não vai ser a única criança, né? É uma geração inteira que vai ter que refazer porque não dá para simplesmente, porque não foi só um mês, né? Nós já teremos aí 3 meses. Assim, vamos pegar, vamos aumentar a carga horária. Não dá para fazer isso. Primeiro que assim, a parte mental não vai aguentar e não vai absorver o que precisa aprender. Já ficando na escola 4 ou 5 horas, já é super complicado absorver. Imagina se tiver que ficar mais. E no sábado, eu acho meio insano isso. Eu acho, é forçar uma barra que não precisa. Tudo bem, vai todo mundo repetir. Todo mundo que está fazendo faculdade vai ter que prolongar aí 3, 4 meses a mais, e é isso. É o que temos para o momento, é uma coisa que a gente não tem controle, né? E a gente só tem controle do que está dentro da nossa casa e dentro da gente aqui. Isso. Isso a gente tem mesmo. O resto não tem. E paciência, né? Eu também, no grupo de mães meu também está tendo muito esse questionamento. Tem algumas mães ainda que entram numa outra vibe ainda, que é assim, se começar as aulas em agosto, em setembro, não vão mandar a criança com medo, né, dessa questão da pandemia. E aí, como tem no estatuto lá falando que é obrigatório as crianças estarem na escola a partir de 4 anos, né? Aí essa mãe já falou que vai entrar com processo judicial, vai procurar advogado para a criança não ir para a escola, porque ela não quer mandar arriscar a saúde da criança e dos familiares, enfim, por uma coisa que não é tão necessária, ainda mais sendo Jardim 2, né? Enfim, então tem vários casos, assim, a gente vai vendo. Eu falei, calma, gente, vamos esperar, vamos ver o que acontece, vamos fluindo, e é isso, vai perder um monte de coisa. Tá todo mundo tá perdendo uma coisa ou outra. Todo mundo. Né? Tem gente que perdeu emprego, tem gente que perdeu dinheiro, tem empresa que está fechando, né, por conta disso, e tem gente que está lucrando, tem gente que, enfim, tá todo mundo com uma história diferente da outra, mas todos estamos sendo afetados por essa pandemia e por algum motivo. Então é um momento realmente de reflexão e, sabe, para dentro da gente, ter o controle do que está no ambiente. É um momento da gente estar acessando mais quem está dentro da nossa casa, né? E conhecer melhor as pessoas que estão dentro da sua casa e conviver melhor, né? E se conhecer também melhor e conviver melhor consigo mesmo, com seus erros. E é isso, eu acho que isso tudo veio para trazer tudo isso, né?
esse Uhum. autoconhecimento, né? Isso mesmo. Eu conversei esses dias com as minhas alunas sobre até vou dizer aqui, vou contar aqui do processo, né? Que a gente entra numa vida, nós todos nesse momento vivemos uma vida desconectada dos processos, Sim. desconectada do tempo. Tudo tem um tempo, tudo. Ó, olha para você ver, um vírus tem um ciclo. Sim. Isso é um processo. Isso é um processo, e é um processo, tudo que é processo é sagrado. E hoje em dia, a gente, por causa desse imediatismo da vida, por exemplo, a gente clica um botão no computador, no celular, pá, aparece, né? Tá resolvido. Então, nós temos essa falta de conexão com o processo. Isso é um fato que, nesse momento de pandemia, faz todo mundo sofrer mais do que é necessário. E aí, a gente estava conversando, porque educação de criança pequena, seja em casa ou seja na escola, é olhar um processo. Não vai ficar pronto. É igual a gravidez, né? A gravidez é um processo. Sim. Não é? Só que ele é muito visível, ele é muito palpável. Então, a gente sabe que a barriga vai ter que crescer e vai ter que chegar a hora do neném nascer. Mas quando as crianças estão aqui com a gente na vida, a gente, sei lá, dá um apagão de que tudo é processo. Então, daí essa ansiedade. A ansiedade do momento vai perder o ano escolar, então quer dizer que vai parar de se desenvolver? Não vai. E aí a gente estava conversando, falei, gente, faz o seguinte, vamos aprender a fazer pão. Mas não o pão normal, o pão caseiro normal, pão de fermentação lenta. E aí, eu tô super treinando fazer pão agora na pandemia, até porque para reviver a questão dos processos lentos. Sim. Certo? E aí, esse processo é o seguinte: o primeiro passo é você junta a farinha e a água. E aí vira uma meleca. Sim. Sabe? Uma meleca. Você olha para aquilo, você põe a mão naquela gosma, você fala, gente, isso não vai virar um pão, vai dar tudo errado. Aí vem a ansiedade, nossa senhora, eu vou pôr mais farinha. Se você puser mais farinha, já era. Você não vai fazer um pão, você vai fazer um tijolo. Então, assim, é olhar para as coisas e falar, nossa senhora, eu tenho uma gosma. Calma, relaxa que vai virar um pão. E aí, tem que esperar 40 minutos. Depois de 40 minutos, aí você põe o sal. Olha para você ver. O que é o sal, né? O sal, ele é o sabor da vida. Ele é aquela emoção mais, assim... No processo, eu vejo, quando eu estou vendo as crianças aprenderem a tocar piano, colocar o sal é ensinar a notinha na partitura. Tá. Se colocar o sal na hora que o fermento está acordando, sabe o que acontece? Ele mata o fermento. Mata. Colocou papel, colocou ansiedade adulta no processo de desenvolvimento das crianças, mata o fermento. Tá. Aí põe o sal, mistura a gosma, continuou uma gosma. Aí a gente vai puxar e vai esperar 20 minutos. E vai puxar de novo e nisso a gente repete esse processo 4 vezes. Só depois. Aí depois disso você fala, pronto, agora eu vou formar o pão e vou pôr para assar. Vou pôr no forno. Não. Aí você vai desistir do pão. Desiste do pão por 12 horas. 12 horas. Tem que esquecer que aquilo lá vai ser um pão. Deixa dormir.
E aí, no dia seguinte, tá uma massa, assim, enorme, com uma bolha, um monte de bolha de ar. Aquilo cresceu, tá cheio de vida. Aí, o que a gente vai fazer? De novo, calor das mãos. Aí, sim, ele vai virar uma bola e vai poder ir pro forno. Olha como é lento o processo. E lidar com isso é o quê? É colocar a mão na nossa ansiedade, na nossa pressa, na nossa expectativa e na nossa mania, o nosso hábito de achar que... apagou aqui. De achar que tudo vai ser igual. Não vai. Se você mudar a marca da farinha... Muda o processo. Muda. Se você tiver, por exemplo, a temperatura da mão diferente, muda o processo. Muda. E aí lidar com o clima. Se tiver frio, vai demorar um pouco mais ainda. E aí? E lidar com tudo isso? Então, eu tenho perguntado, já que porque sou humana, né? Sou professora, mãe e humana. Aí, assim, as alunas perguntam para mim, Francine, mas você não fica com ansiedade? Teu coração... Dá, tem dia que eu olho e falo, gente do céu, eu não aguento mais ficar em casa, eu quero ver os meus alunos, eu quero ver... Tá, vamos fazer pão. Vamos fazer pão. Ai, que delícia. Para aprender a lidar com a calma da espera. É isso. Mas olha, é muito louco você estar falando isso, né? Porque assim, eu vejo assim, cada um acaba achando, se você consegue se ouvir, entender como é que o troço aqui dentro funciona, você vai achar coisas que vão conseguir suprir essa ansiedade, essa angústia, esse amor e a gatinha, lindeza. E você falando desse negócio do processo de pão, olha que incrível, né? O Fê, ele faz o fermento natural. E são, assim, dias. E você fica ali nutrindo, pondo açúcar para o bichinho, pondo farinha, para virar um fermento natural para poder fazer o pão. Agora ele não quer comer mais pão, então não está fazendo, mas eu adoro esses pão caseiro, com essas cascas crocantes, sabe? E tô vendo um monte de amigos assim fazendo pães nessa época da pandemia. Eu falo, poxa, queria muito fazer, mas o Fê tá nessa história de que não quer comer pão para não engordar, que a gente acaba engordando em casa. E aí acabou, ele fez o último fermento, fez pão e depois não voltou a fazer mais. Mas é esse processo lento mesmo. É na hora que... Porque a gente quer sair para a rua, por exemplo, eu estou sentindo a maior falta de tomar café, sentar com um livro, tomar café. Então, cada um está vivendo esse momento de um jeito, né? Hoje mesmo eu falei, poxa, eu queria estar trabalhando em vez de estar lavando louça. Em vez de estar lavando... Hoje foi dia de feira, então tive que lavar todas as verduras e legumes. Então, vai um processo, assim. E eu falo, poxa, queria estar dando aula, queria estar, sei lá, gravando vídeo, fazendo qualquer outra coisa, menos serviço de casa. Então, realmente é muito chato. Às vezes, tem dia que realmente... E que nem você encontrou o pão para estar fazendo, para estar suprindo, né? Quando vem essa necessidade, quando vem essas angústias e essas dificuldades, enfim, sentimentos aflora aí. E eu, por exemplo, eu adoro fazer live, eu adoro estar fazendo o papo reto, eu adoro estar conversando. Então, quando, por exemplo, que nem hoje, a gente está aqui batendo papo, então, para mim, isso é sabe, eu me sinto... Quando eu termino o papo, quando eu termino de fazer uma live, quando eu termino de fazer um papo reto com mães, me dá uma sensação tão boa, Fran, mas tão gostosa. Você sabe, eu gosto de falar pra caramba, né? Eu adoro conversar. E nessa história de pandemia, a gente não consegue conversar com as pessoas, né? E eu gosto de ver a pessoa. E isso tem me ajudado bastante.
nesse processo, porque às vezes a gente se sente mesmo, fala, poxa vida, né? Tô com vontade de sair, tô com vontade de fazer, de sentar e tomar um café, apreciar um bom café, não o meu café que eu faço em casa. Eu quero apreciar um bom café, um doce para acompanhar, e não dá para fazer isso. Desarrisca ir comprar uma coisa ou outra. Esses dias, por exemplo, eu fui na praça com a Sofia e a gente foi brincar de tirar foto, tudo. E não tinha ninguém, e foi dia de semana. Mas aí começou a aparecer várias pessoas. Eu falei, filha, vamos embora? Não dá pra gente ficar aqui. E aí é isso, a gente tem que encontrar coisas que fazem a gente sentir bem. Isso. Não é? Essa nutrição, né? É uma autonutrição. Sim. Né? Seja lá o que for, seja cozinhando, seja gravando Isso. live, seja batendo Isso. papo no telefone, seja assistindo filme, né? É a hora da gente saber exatamente assim, não vai dar para a gente. Mãe perfeita já não existe mesmo, ok, mas não vai dar para a gente nutrir os filhos da gente sem essa autonutrição. Porque aí chega uma hora que a gente tá tão vazio de prazer, de fazer as coisas que gosta, que não sai nada mais, né? Não dá para espremer caldo nenhum da laranja mais. Então é bem isso, eu acho que é a gente ter essa consciência de assim, o que eu vou fazer que vai me fazer feliz? E eu estando feliz, eu consigo nutrir os meus filhos emocionalmente e etc, né? A gente tem que estar bem com a gente mesmo, é bem isso mesmo que você falou. Porque se a gente está numa vibe assim, muito doida, de cobrança, e não sei o que está, insegurança, medo, o que vai acontecer lá fora, e como é que eu vou fazer, como é que vai ser as coisas, o que vai ser o amanhã, e você fica nisso. E vendo o noticiário, só falando, aí porque tá morrendo tantas pessoas, aí porque não sei o que, na minha cidade está isso. Você está se carregando de uma energia. Primeiro que essas coisas a gente não tem controle sobre isso. Segundo, como a criança está em casa, independente da idade, a gente é espelho. E essa criança é uma esponja. Então, às vezes, você percebe assim, eu vejo assim, nos grupos de mães, a criança falando, a criança não está dormindo direito, a criança está chorando mais, a criança está bienta, a criança quer ir para a escola, que a criança vai estar mesmo, porque está todo mundo numa vibe diferente. Por quê? Estamos fazendo uma coisa que não estamos acostumados a fazer. Ficar presos dentro de casa. Então, por exemplo, eu vejo assim, a Sofia, por exemplo, ela dorme super bem. Então, tem noite que às vezes ela acorda de madrugada. Ok, e tudo bem. Teve um sonho. E eu percebo assim, quanto mais... Se a gente entra numa vibe meia louca, assim, do que está acontecendo, a criança pega isso para ela. Então, tem dias, por exemplo, que ela está mais sensível. Já é do traço de caráter dela chorar bastante. E eu incentivo ela. Você pode chorar quando você quiser, o tempo que você quiser. Se você sentir raiva, a gente tem uma almofada para socar. Tem uma almofada que a gente tá com raiva, brigou com o papai, ou discutiu com a mamãe, vai lá, soca a almofada, bate na almofada. Maravilha. Que é importante ter esses sentimentos, né? Não pode repreender. E aí, tá com vontade de chorar. Não precisa ter motivo. Aí eu falo, você quer um colo? Quer um abraço? Quero, mamãe. Abraço, tal. Aí ela mesmo fala. Mas eu falo, tá tudo bem agora? Tá se sentindo melhor? Tô me sentindo mais aliviada. Tá. Quer falar para a mamãe o que aconteceu? Posso estar te ajudando em outra coisa? O que eu posso fazer por você? Ah, mamãe, eu chorei porque eu tô com saudade dos meus amigos. Ah, então tá ok. Abraça, ela tem um travesseirinho com o rostinho de cada um dos amiguinhos, que uma amiguinha fez de aniversário. Falei, abraça o travesseiro, faz de quando você tá abraçando eles. Aí abraça. Tá se sentindo melhor? Tô, mamãe. Ela fala, eu gosto de chorar porque o choro me alivia. Eu, sim, claro.
O choro alivia pra caramba. Então, assim, ok, tudo bem, mas porque não dá para exigir que a criança seja o que era antes. O normal, né? Vamos até colocar entre parênteses esse normal. A criança não vai ser aquilo que ela era antes, ela está numa outra situação. E eu vejo que as crianças elas estão sentindo muito, porque a gente ainda se fala, a gente sai, vai no mercado, vai na feira, faz as coisas, mas as crianças não. Elas estão dentro de casa e não podem encontrar com os amigos para brincar. O ambiente dela. E assim, é engraçado que eu vejo pela Sofia. Ela não estava acostumada a ver eu e o Fernando trabalhando tanto na parte da tarde, porque ela estava na escola. E agora ela vê, ela acha assim, nossa, como vocês trabalham, mamãe e papai? Mas não é que você estava na escola e você não via. Então, nesse momento, não dá para brincar com ela, porque a gente já trabalhava em casa antes, home office. Então, para a gente, tá normal. Só ela que está dentro de casa. E eu tive que adaptar os horários para poder dar atenção para ela. E os momentos que eu estou trabalhando, ela vai para a TV. Vou fazer o quê? Eu era totalmente contra isso. E que bom que a gente pode mudar de opinião em determinadas ocasiões. Que bom, porque no começo, Fran, dessa pandemia, eu tentei controlar ao máximo essa história de que não vai assistir, vamos assistir televisão só 3 dias na semana. Aí eu vi que, insano assim, aí eu vi que eu estava ficando muito estressada com essa história. Eu falei, gente, isso não dá para o momento. Tudo bem, eu queria que ela estivesse praticando atividades, eu queria que ela estivesse brincando, mas eu preciso trabalhar, o Fê também. Então, neste momento, ela vai ficar na TV. A única coisa, eu seleciono, assim, o que ela assiste, e aí ela assiste umas coisas como Luna, coisas que ensinam, e depois ela vem contar pra gente. Ai, sabia que um polvo, ele tem 8 pernas, 8 braços, então isso que é legal. Então a gente também vai filtrando também o que vai assistindo. E tudo bem, agora eu tô mais conformada com isso. Ok, estamos no momento, e é isso que temos para hoje. Isso. Não sem pânico. Sem pânico. Não dá para ter pânico agora, não dá para fazer tudo do jeito que era antes, né? Eu tenho aqui as minhas meninas são duas adolescentes. Sim. E eu não gosto dessa questão online para crianças e jovenzinhos, né? Eles já têm muita tendência a ficar só nessa questão da tecnologia, mas isso desvitaliza um pouco. Sim. Então, eu não gosto, mas não é o que há. Elas têm que assistir aula online? Tem. Então, fica um pouco, cansou, levanta, muda de assunto, depois volta. E aí eu tenho visto que realmente o contato delas com o celular e com as interações pelos grupos de celular aumentou sensivelmente. Lógico. É uma coisa que antes da pandemia eu falava, não, vai encontrar cara a cara, vai construir relações reais. Sim. Não vai, vocês não conversam, porque adolescente é muito assim, né? Eles ficam ali, teclando, mas chega um perto do outro, ninguém fala. É só no virtual. Então, eu sempre fiz um pouco de força aqui em casa para não ser assim. E agora eu tive que abrir mão. Elas têm, porque senão elas não vão ter contato com os amigos. Sim. Então, elas ficam, às vezes, nos grupos de conversa, eu tô perto, eu tô ouvindo, mas estão se encontrando com os amigos virtualmente. Sim. E fazer o quê? É o que há, porque senão elas vão entrar em ansiedade, porque não vê ninguém. Eu tenho muita coisa para fazer. Para gravar, tem cozinha para arrumar, tem um monte de coisa para fazer. Então, ok, o dia passa e eu não vejo. Mas e elas, né? Que tem menos a fazer, eles têm menos
compromisso. Então, isso é uma das coisas que eu tive que sair do pânico. Não, podem ficar conversando no celular. Podem, porque é o que tem jeito para hoje. É. Mas é isso. São as adaptações, né, que a gente vai fazer. Adaptações, isso mesmo. E engraçado, nessa história toda, né, a gente acabou se acumulando mais, né? Porque além da gente, a gente trabalhava, fazia as coisas, eu continuo fazendo as coisas em casa, você, no caso, você saía, ou seja, agora está em casa, tem as coisas da casa para fazer, e eu não sei aí na tua casa com as meninas, mas aqui parece que dobrou as coisas para fazer, sabe? Dobrou. E aí eu tenho que preparar lanchinho da tarde, que é uma coisa que eu não fazia antes, né, na semana. Então tudo dobrou. Roupa dobrou, louça dobrou, comida dobrou. E é uma loucura. E ainda a gente tem que fazer o trabalho da gente, cuidar da casa, cuidar da criança. E aí onde é que fica a mulher? O cuidado da mulher nessa hora? É. Tem mães que ficam de pijama o dia inteiro. Não, eu passo até perfume. Eu também. Não. Eu passo batom, eu passo maquiagem. Eu tenho dia. As meninas falam assim, mãe, você vai ficar em casa, se você tá passando perfume, fala, passo. Ué? Perfume, é feia, esgalepado o dia inteiro, com aquela cara de triste. Não dá, né, Fran? Não dá. Não dá. Aí eu tenho combinado aqui no final de semana, por exemplo, ou no sábado, no final da tarde, ou no domingo de manhã, é o meu horário. Então é a hora que eu faço a minha unha. Porque é uma forma da gente estar massageando também o ego nosso do feminino, né? Porque a gente não pode deixar isso se desprender, né? Então, é o momento que eu tenho de estar fazendo isso. E durante a semana, eu me arrumo como se eu fosse sair, como se eu fosse, sabe, tomar um café lá na esquina com alguma amiga, ou se eu fosse dar aula, enfim, ou se eu fosse encontrar com um cliente, eu seco meu cabelo, eu passo passo corretivo, passo um rímelzinho, aí eu aproveito para passar batom, porque na rua a gente não pode passar batom, porque tá de máscara, né? Aí eu passo batom e coloco bijuteria, mesmo que vou trabalhar na parte da tarde, estou eu lá, estou de anel para trabalhar no computador bonitinha. Aí vou lavar a louça, eu tiro, põe de ladinho, lavo a louça, faço o que tem que fazer, entendeu? Mas é isso, porque se a gente entrar nessa linha, estamos em casa, ninguém está vendo, a gente acaba deixando o nosso lado feminino, né? E aí a gente vira só mãe e dona de casa. Não. E depois para voltar, dá o que fazer. Não volta. Tô até precisando cortar o meu cabelo. Hoje eu até prendi, porque a franja anda atrapalhando, né? Na filmagem, eu prender o cabelo. Olha aqui. Eu nunca tive esse cabelo tão grande. Olha isso. Porque o cabelo tá crescendo, tá ficando branquinho. Aí a gente dá um jeitinho. Dá, né? Sim, entendeu? Aí a gente dá um tapa no visual, porque tudo bem, o cabelo tá comprido, preciso marcar para ir cortar, mas enfim, vou esperar ainda mais um pouco. E às vezes dá até vontade de comer uma coisa gostosa, vou na rua, compro, trago e como em casa, sabe? É o que a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar a isso. Até esperar tudo isso passar, né? E passa, tudo passa. Vai passar. Tudo vai passar, né? Vai. Mas se tivesse, você tá tudo bem por aí, você e as meninas? Estamos ótimas. Vocês mudaram de cidade porque foi uma coisa muito doida, né? Porque vocês mudaram de cidade, passou alguns meses e já veio o troço da pandemia, né? Não deu nem para aproveitar a cidade nova. Não. Mas também foi tudo muito sincrônico. Eu acredito numa sincronicidade, assim, universal, cósmica, sabe? Porque se eu não tivesse mudado, o que eu ia fazer nessa pandemia?
Porque aqui eu tenho um trabalho que tá aqui, entendeu? Eu Aham. não, nossa, Drica, quando eu penso nisso, eu falo, olha, a gente tem mesmo que confiar na vida. E uma coisa Nos é até instintos, né? relacionada, isso é relacionado ao feminino. O feminino saudável, ele é essa voz interna que a gente tem que fala assim, vai ou fica, né? A gente sabe que um feminino tá bem nutrido quando a gente tem essa voz e não desconfia dela. E eu fico olhando e falo assim, olha que legal, eu não desconfiei da minha voz interna que me falou vai, né? E então, assim, nesse sentido, o que eu tenho pela vida é gratidão, porque nós nem tivemos tempo realmente de fazer muitas amizades É, aqui, porque não deu, nós ficamos 1 mês e meio e a pandemia começou. sim. Olha só, né? Então, mas eu tô muito tranquila, mesmo, muito tranquila. Ai, que bom. E última coisa também, assim, que, né, além do nosso batom diário, né, de arrumar o cabelo, mesmo se for ficar em casa, eu ainda faço para mim, assim, uma rotina de olhar as notícias, no meu caso, só uma vez por semana. Eu não olho notícia todos os dias, porque para mim não faz bem, Sim. sabe? Tem Aham. gente que eu acredito, não sei, tem gente que não liga, né? Mas eu não olho as notícias diariamente, não, porque a gente vai entrando num looping de negatividade e aí não dá, aí você não consegue nutrir Não. nada de bom, né? Nem fazendo pão, Não, nem fazendo maquiagem, não nada, tem nem jeito. fazendo live, nem fazendo nada. Eu, no caso É. aqui, o Fê, ele vai me falando uma coisa ou outra. E às vezes ele escapa perto da Sofia, aí eu dou um sinalzinho assim para ele, ó, para ele Uhum. parar de falar, aí depois a gente conversa sobre o assunto, né? Mas mas é isso. Se a gente fica muito apegada nesses detalhes, são coisas que a gente não tem controle, né? A não ser que você seja cientista, né? Esteja aí procurando a cura. Aí é interesse teu, ou você seja político. Oi? Não, não, tô aqui. Ah, tá. Caiu? Não, é que sumiu. Mas enfim, e aí eu prefiro também não ficar sabendo disso. Eu Ah, tá. vou Veio sabendo um das coisas. aviso de bateria baixa. Oi? Não, não falei nada. Ah, e aí eu prefiro ir sabendo depois, assim, fazendo uma filtragem, né? Mesmo porque eu acho assim, cada um tem que fazer a sua parte. Então você vai sair o mínimo possível, quando sair, usa máscara, usa gel, tem uma higiene assim super top, né? Tome as precauções, precauções, e é isso. E deixa quem precisa estar atento a isso fazer. São cientistas lá. Não dá para você ter controle disso, não dá para você resolver. Então, para que ficar perdendo o tempo que é tão precioso? Então, vamos focar no que realmente precisa. Um ambiente dentro de casa, criando um ambiente saudável, para que você tenha a tua mente saudável ali. Vai ter momento que vai estar de saco cheio, vai ter momento que vai olhar para aquela louça e vai falar, ai, eu te odeio, louça dos infernos, entendeu? Vai olhar para aquela casa e falar, pô, tem que limpar essa casa. E tudo bem, isso faz parte do processo. Mas vai ter aqueles momentos que você vai estar curtindo, fazer, por exemplo, eu e o Fê, a gente adora comer, adora cozinhar. Então, hoje mesmo eu fiz hoje uma berinjela maravilhosa no forno, com mel, azeite e cominho. Uma receita da Rita Lobo. Tá Adoro a Rita Lobo. boa. Até a Sofia adorou a receita. Sofia comeu e agora a gente vai fazer de novo no jantar. Olha isso. Então a gente vai experimentando coisas gostosas que vão nutrindo. Comida boa, comida gostosa que você tem prazer, porque
isso ajuda a nutrir aqui dentro também, porque te dá prazer, né? Então, eu tenho muito prazer em cozinhar. Até falei isso para você hoje. Eu prefiro cozinhar do que lavar a louça. Eu prefiro cozinhar do que limpar a casa. E então aí você vai achando esses pequenos detalhes. Então, sentar onde já se viu, no meio da tarde, tipo 4 horas da tarde, eu sentar com a Sofia para assistir um filme de desenho. Só no final de semana. Olha que delícia, ainda com direito a comer pipoca, que eu amo. Então, sabe, se apegar nessas coisas mais simples, que dão mais prazer, isso daí vai te nutrindo. Claro, um dia vai ser diferente do outro, a gente tem que viver um dia de cada vez, porque não dá para ficar planejando muita coisa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E nem agora tem o aniversário da Sofia, agora em agosto, e a gente lembrou que o último a gente fez na Casa Lumière, né? É mesmo. Foi lá. E aí agora a gente não tá tendo escola, então a gente vai pegar e vai dar uma bicicleta de presente para ela, porque é bom para lá. E o aniversário a gente tô esperando passar um pouco mais para frente, mas vamos comemorar em casa. Não vai dar para chamar amiguinhos, não vai dar para fazer nada, mas vai ter o bolo, vai ter a vela, vai ter os brigadeiros que ela adora e o pirulito de chocolate que ela adora. Bexiga, vai ter tudo isso. Só não vai ter os amigos, vai estar tudo online para cantar parabéns, né? Aí vou estar chamando a prima, né? Porque ela tem uma paixão na prima. Então é isso. Então a gente vai se adaptando, né, com as coisas que tem e fazendo desses momentos que eles sejam extremamente prazerosos, né, Fran? Isso mesmo. É isso aí. É o caminho. É o que a gente tem para fazer, né, neste momento. Fran, adorei conversar contigo. E Também adorei. no papo, eu sempre indico um livro, uma história. E aí tem uma história que uma história que eu adoro. E quando eu dei o meu primeiro curso em Poços de Caldas sobre o Educando com Histórias, sobre contação de histórias, foi lá na Casa Lumière, aonde você tinha que... A Casa Lumière, pessoal, era um espaço cultural onde tinha aula de teatro, música, muita música, por sinal, e eu fiz um curso lá de contação de história com vários professores. Foi uma turma sensacional e foi a turma que a gente chamou de João e Maria. Então eu trouxe o livro do João e Maria, e essa daqui é do Neil Gaiman. Eu adoro essa daqui em especial. Eu acho que as meninas vão adorar esse livro, porque é um livro mais apesar que eu já contei ele para a Sofia, ele segue a íntegra. O Neil Gaiman, ele seguiu a íntegra dos irmãos Grimm, que foram eles que coletaram essa história, né? E prescreveram essa história. E o Neil Gaiman fez essa versão aqui que está bem fiel ao original. Ele faz algumas mudanças entre bruxa e velha, né? Acaba mudando só essa parte. Mas está lindo esse livro. Eu gosto muito, sabe? Ele tem um... Deixa eu mostrar aqui uma parte. Ai, que lindo. Eu gosto muito desse trabalho, assim. Eu também gosto. Delícia. E a parte visual dele também tá incrível, assim. Bom, João e Maria, para comemorar, para lembrar, trazer recordações boas sobre o grupo que eu tive lá na Casa Lumière, que foi a sua casa. Ai, que delícia, né? Que saudade. Nem me fale. Turma boa aquela. E o grupo ficou chamado de João e Maria. E a história de João e Maria é bem legal, a psicanálise dela, o que tem por trás dela, né? Que fala exatamente dessa questão de família e de momentos em crise dentro de uma família, aonde foi uma época na Europa que teve
uma fome muito grande, e aí as pessoas acabavam, conta-se, né? Existem várias outras histórias dentro desse relato, que as pessoas, porque quando você entra nessa parte da parte oral, principalmente, então você entra no recurso inverso da parte oral, aonde você acaba trazendo o seu ser primata. Ou seja, você vai no fundo da alma daquela pessoa e traz aquilo, a parte primata mesmo da pessoa, a parte mesmo animal da pessoa. Então, é onde ela comete insanidades. E nessa época, os pais, eles, além de pegar as crianças, como era eram famílias grandes, e as crianças ficavam com fome e não dava para sustentar todo mundo. Então, o que eles resolviam? Ficava o pai e a mãe, eles pegavam as crianças e levavam para a floresta e largavam lá, ao Deus dará. E aí eles conseguiam sustentar duas bocas, porque depois eles poderiam ter outros filhos. A ideia era essa. E muitos também, por estar passando muita fome, mas muita fome, eles matavam os filhos e comiam. Então, se praticava o canibalismo. E a gente sabe que isso teve até um filme de um avião que caiu na neve e eles acabaram fazendo isso para não morrer de fome. Então, isso é um fato. Então, aconteceu isso nessa época, quando teve essa crise. E João e Maria veio dessas histórias, né? Da onde se passou muita fome e acabou se praticando canibalismo e abandonava as crianças lá, e foi isso que aconteceu. Era errado o que eles faziam? Sem julgamento. Eles estavam no ápice ali do ser deles primitivo. Eram animais, porque eles ficavam não raciocinava, né? Ficava irracional, porque a fome era tão grande, mas tão grande, que não pensava. Não tinha como, né? Enfim, então tem todo esse desequilíbrio familiar, né? Que por causa de uma crise, e é exatamente isso que a gente está vivendo. Quer dizer, algumas famílias estão sentindo isso, essa crise, né? O que vai acontecer? É um vírus que pode matar, e entra nessa noia, nessa loucura, e é neste momento que você começa a cometer as coisas mais insanas. É neste momento, quando você perde essa linha do racional, né? Por exemplo, João e Maria, ele traz a questão da fome, a fome física. Sim. Mas a pandemia nos mostra agora a nossa fome é outra, mas é uma fome também. A nossa fome é emocional. Super. A nossa nutrição emocional, ela é desnutrida. Né? Então, é realmente muito pertinente a isso, essa história, né? Nesse momento, porque a nossa fome é emocional. Super. A gente não pode ver as pessoas, a gente não pode tocar. E quem tem esse traço de caráter, que nem eu, você, que adora abraçar, sabe, sentir, ter contato, conversar e falar, sabe, trocar sentimentos e tá ajudando as pessoas. Para essas pessoas em especial, assim, tá super difícil. Porque para quem não gostava de abraçar, não gostava de contato, tá fluindo. Mas a gente que precisa desse sinestésico, desse contato, desse aconchego, de sentar, conversar, abraçar, então para essas pessoas está bem mais difícil. Então o ideal é fazer isso. Bota a mão no pão, vai amassar pão, contato com pão, abraça quem está dentro de casa, conversa com os amigos fazendo live, fazendo videoconferência, ligando. Eu acho que é a melhor forma da gente estar suprindo essas necessidades, né? E
para ninguém pirar, para ninguém ir para o lado irracional aí, entendeu? E aí depois cometer coisas, e aí que vem os arrependimentos, vem a culpa, vem essas inseguranças todas. Eu acho que parte disso daí. Enfim. Isso. Muito bem. Adorei a conversa. Gratidão por você ter participado. Adorei te ouvir. Estou adorando fazer esse projeto e estou super feliz de você ter participado desse papo. Com certeza. Pode me convidar sempre que você quiser, que eu vou amar. Ai, obrigada mesmo. Você parou aí todo teu dia de folga para poder estar fazendo isso. Eu sei que você está fazendo aulas online, né? Estou fazendo aulas online para o pessoal da faculdade, né? Isso. E para as crianças também, né? Tem que também, gravar. Né? Ontem teve live com os pequenininhos, foi uma delícia. De musicalização? Sim. Foi uma coisa deliciosa, porque aí eu vi a carinha deles, né? Sim. E eu falei, nossa, eu precisava desse retorno, né, das crianças para mim. Isso também é importante. Uhum. E aí eu fiquei super alimentada, fiquei super feliz. E a gente fica, né? Verdade. Franzinha, vai lá com as meninas, que eu vou agora dar o lanche do dia da tarde. E a gente se fala. Saudade de você. Dá um beijinho aí na Sofia, viu? Pode deixar. E assim que tiver uma brecha aí, a gente marcar para tomar um café. Oba! Não vejo a hora. Eu também. Tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Antes, vamos fazer uma coisa aqui, só para eu tirar uma foto nossa para colocar lá na capinha. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Aqui. Vamos ver se vai. Peraí. O meu foi. Acho que foi. Você me manda. Beijo. Até mais. Até a próxima. Até mais. Beijo nas meninas. Pode deixar. Um beijão. Tchau. Beijo. Tchau.